aqui, quando a Berta me convidou, eu até falei, né, tem gente que estão mais preparados para falar sobre yoga, os Vedas aqui, mas aqui eu me sinto em casa, né, a minha família. E quando a gente cantou hoje o mantra para Ganesha, Nanda, eu lembrei quando a gente foi para o encontro dos jovens, a gente foi lá na casa da Fernanda para ensinar a gente a cantar esse mantra para Ganesha, que a gente tinha que cantar para Sai Baba, ninguém sabia, a gente foi aprender e eu fiquei todo arrepiado. E também a Sara ali, hoje que é a Sara, 17 anos, eu lembro dela bebezinha com a gente na Índia, então assim, a minha vida toda foi no Sai Baba, né? Me emociona um pouco de estar aqui e também fazer essa homenagem, né, entregar essas palavras aos pés de Lopes de Suano, meu mestre, e também ao meu mestre, meu avô, o professor, né, como falaram, foi uma das pessoas que mais incentivou, né, o movimento SAI aqui, e mais do que isso, era um grande devoto, né, professor até 90 e poucos anos, ainda na cadeira de roda, aí, as pessoas dando uma imagem, né, de fé, determinação, dedicação, devoção, né. O professor, nos últimos dias dele, queria ir para o centro, queria cantar baixo, ia a Copacabana, ia a Isabel, e estava sempre lá na cerimônia, até o finalzinho da vida dele. Então, para a gente é uma demonstração, né. Mas antes de começar, eu queria contar uma experiência desse teatro que a gente teve na Índia, né? E a gente foi se apresentar para a Suana. Foi um dos dias mais importantes da minha vida, sem dúvida, né? Estar perto do Avatar. E no yoga a gente fala que quando a gente está perto do mestre, a mente para, né? E isso era difícil de entender, né? E nesse dia eu comprovei, é verdade, a mente para, né? Quando eu estava perto de Sai Baba, a gente foi dançar, a Erika estava aí dançando também, andando. Pra vocês terem uma ideia, eu estava tipo a Carmen Miranda, assim, sabe? De índio, cocá, todo pintado, colar. E eu sou todo desengonçado, tipo o Carlos Henrique. Eu e o Carlos Henrique, a gente é parecido nisso. Me convidar para dançar uma música moderna, vestido de Carmen Miranda, só Sai Baba mesmo que eu paguei esse livro. Mas eu dancei, eu juro para vocês, eu não lembro de nada da dança. A mente parou assim, sabe? Acabou a dança, eu só lembro de senhor tirando foto com a gente, chamando a gente para tirar foto, falando com a gente. Mas durante a dança, se você perguntar se eu acertei ou errei, foi suando, porque eu não conseguia, assim, entrei num estado ali, né, de entrega total. E é isso, foi o dia um dos mais importantes, né, poder chegar perto de Suano. Sairá, obrigado, Suano. Então vamos lá, os Vedas e Yoga. Eu botei uma frase do professor só para trazer uma reflexão, né? O yoga é milenar, infelizmente, hibernando na superficialidade, os normóticos, consumidores de modismo no Ocidente, estão desviando o yoga de seus santos e sábios objetivos, reduzindo-os à ginástica, a serviço da egosclerose. Lamentável. Então é essa confusão que a gente vê no Ocidente. Imagina que o professor escreveu isso, gente, no Autoperfeição, que é da década de 60. Se lá já era bagunçado, hoje então o yoga virou qualquer coisa, né? Qualquer coisa é yoga. Tem dog yoga, bumbum yoga, tem yoga de tudo que é jeito, né? Mas a gente vai ver que o yoga é sagrado, o yoga vem dos Vedas, né? É um caminho espiritual, não é uma prática física, a gente vai falar sobre isso, né? Eu até queria perguntar, quem faz yoga aqui? Levanta a mão. Quem não faz yoga, também faz yoga. Todo devoto de Sai Baba faz yoga. Toda pessoa que segue os ensinamentos de Sai Baba faz yoga. Quem faz yoga aqui? Levanta a mão. Agora sim. Mas ninguém faz yoga, a gente vive o yoga. Então quem vive o yoga aí, levanta a mão. Estamos tentando, eu também estou tentando. Vamos lá, Vitinho. Então tem um videozinho aí, Vitor, pequenininho, é 1 minuto. Um vídeo de Sai Baba falando, vamos ver se... Yoga. Yoga manega yeni. What is yoga? అనేక రకమైనటువంటి యోగములు ఉన్నాయి ఈ లోకంలో. In this world there are many forms of yoga. కానీ పతంజలి యోగ సూత్రమును ప్రశ్నించుకొని యోగ చిత్తవృత్తి విరోధక అనగా సమస్త ఇంద్రియములను స్వాధీనపరచుకోవడమే. According to Patanjali, the definition of yoga is to have a total control over sense. మానవుని యొక్క సర్వశక్తులను కూడా తమ ఆధీనంలో ఉంచుకోవడమే.
Yoga means to have all the power. దృష్టిని అదుపులో పెట్టుకోవటమే యోగము. The total control is yoga. శ్రవణమును అదుపులో పెట్టుకోవటమే యోగము. Control over listening. వాక్కును అదుపులో పెట్టుకోవటమే యోగము. Control over talk is yoga. వాక్కును అదుపులో పెట్టుకోవటమే యోగము. Control over the words that we utter. కాళ్ళను అదుపులో పెట్టుకోవటమే యోగము. To exercise control on our thoughts. కనుకనే 5 ఇంద్రియముల యొక్క తత్వాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవటమే. Então vamos voltar, aqui tem a tradução. Entenderam o teólogo, todo mundo? Então Sai Baba fala assim, ó, nesse mundo há várias formas de yoga. De acordo com Patanjali, a definição de yoga é Yoga Chitta Vritti Nirodha. É ter o total controle dos nossos sentidos. Yoga significa ter todo o poder. Ter total controle é yoga. Controle da escuta, da fala, exercer controle sobre os pensamentos. Yoga é ter controle sobre os 5 sentidos. Então, pode passar. Então, é só para a gente ver um pouquinho, né? Eu pesquisei vários discursos, Sai Baba tem vários discursos falando sobre yoga, sobre pranayama, e sempre ligado a esse controle dos sentidos, controle dos pensamentos, né? Como o Swami ensina para a gente, coerência entre pensamento, palavra e ação. Essa é a definição de yoga que eu mais gosto, é buscar essa coerência entre pensamento, palavra e ação, que é difícil, né, gente? Mas a gente vai tentando. E só para pontuar, né, o yoga está lá nos Vedas, assim, eu sei que vocês falaram muito, eu não vou repetir, mas mais ou menos 10 mil anos, me corrija se eu estiver errado, Berto, pessoal, Rig Veda, a gente não tem uma data, né, cada estudioso fala de um tempo, mas assim, lá no Rig Veda já fala de corpo sutil, já fala de Kundalini, já fala de chakra, isso tudo é do yoga, né? Então lá atrás, mais ou menos 10 mil anos, chutando, né, 10 mil anos, já estava sendo falado sobre yoga. Pode passar, Betinho. Yoga nos Upanishads, né? A gente cantou o Upanishads, né? Aí está lá no Katha Upanishad, vocês já devem ter ouvido falar, né? Na etiqueta aprende a suprema sabedoria ensinada pelo Deus do além da vida, Yamaraja, né? E aprendeu todos os ensinamentos da união anterior, yoga. Então alcançou o Brahman, o ilimitado, o eu superior, tornou-se imortal e puro. Katha Upanishad. Então, nos Upanishads, essa é a primeira referência que a gente tem do yoga, isso aí também é aproximado, né, 2000 anos, essas datas é mais, né, Fernando? É muito mais, assim, cada um que a gente pesquisa, né, na Índia é interessante, né, porque eles não estão preocupados com data e nem com o autor. Então, dependendo da linha que você pesquisa, isso pode variar bastante, né, essas datas, assim, eles não estão muito interessados nisso. Então, o Yanakanda, que a gente estuda, né, o Vedanta, né, os Upanishads, e ali na Upanishad está no Katha Upanishad, e em várias outras Upanishads a gente vai ver referência. Não, eu falei que é mais difícil, não sei se essa organização de yoga pode ter sido. Pode ter sido. É mais antiga. Obrigado. Então, a Fernanda lembrou que talvez essa frase tenha sido mais ou menos, né, nesse Upanishad, mas esse Upanishad é mais antigo. Não é isso? Por favor. Nos Puranas, né, que são compilações históricas, mitos, lendas, histórias sobre deuses, heróis, demônios, que ensinam sobre valores, né? E aí são ensinados os valores morais e espirituais. Então, todo mundo aqui conhece, né? O Ramayana, Mahabharata, onde está o Bhagavad Gita. Na Gita, né, Krishna é chamado de Yogeshwara, o grande senhor do yoga. Então, Krishna é o senhor do yoga. O Bhagavad Gita são 18 capítulos, cada capítulo tem um nome de yoga diferente. É totalmente diferente desse yoga que a gente vê aí nas mídias, né, de postura, de asana e tal, que é importante também, muito importante, mas é esse yoga espiritual, é um caminho espiritual, é um caminho de aprendizado e devoção. Pode passar. E aqui que a gente, é o mais importante assim, para a gente ver um pouquinho. Patanjali também é outra data que também a gente encontra variações, mas no livro da Glória, que eu confio muito, está lá, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? A gente já vê outros livros falando datas diferentes. E aí ele ensina o Raja Yoga, o Yoga real, né? Ou Astanga Yoga, o caminho óptico, Asta 8, andamento. Isso é interessante a gente entender, que a gente vai falar um pouquinho depois, não são passos, né? A gente ouve muito falar sobre passos, yamas, niyamas, asana, pranayama, a gente vai falar, mas como passos. Não são passos porque não tem que vir um depois do outro.
são angas, são membros. A gente precisa fazer um pouquinho de cada, né, o tempo todo. Você faz asana, você faz pranayama, você faz meditação, né, você estuda, isso tudo está ali no Ashtanga Yoga. A gente pouco sabe do Patanjali. O Patanjali é um ser assim, digamos, o codificador do yoga, né? Muita gente considera Patanjali o inventor do yoga. Está errado também. Como a gente viu, o yoga está nos Vedas, Patanjali é bem depois, mas ele sistematizou o yoga, ele deu um caminho mais fácil da gente poder atingir lá o Samadhi, né? A gente ir para esse caminho da união com Deus. Ele era metade homem e metade serpente. Essa é uma das imagens, né? Lógico que tem um lado mitológico aí, né? E Patanjali quer dizer pata, caído, Anjali, com as mãos impressas. Então conta a história que a mãe fez uma oração e aí caiu uma serpentezinha muito pequenininha na mão dela, e aí esse nome Patanjali vem disso. E Patanjali, eu não sei se eu botei aí, acho que eu não botei, eu botei no outro. Ele é considerado um grande sábio, assim, porque além do Ashtanga Yoga, ele também escreveu um dos maiores tratados de sânscrito, né, da gramática, e do Ayurveda. Então tem gente que também tem uma hipótese que o Patanjali não teria sido só um, teria sido um conjunto de mestres, porque uma pessoa só escreveu o maior tratado do Ayurveda, o maior tratado da gramática, o maior tratado do yoga, numa vida só. Na Índia é muito comum os discípulos assinarem pelo mestre. Então pode ter sido, né, tem essas duas linhas, que o Patanjali fez isso tudo, ou algum aluno dele fez esses tratados. Ele seria uma reencarnação de Adishesha, que é a serpente, né? Então por isso metade homem, metade serpente, cobra, pode passar. E aqui é só para a gente ver o yoga moderno, né? Então assim, alguns mestres que trouxeram mais para o Ocidente, que a gente conhece, então Sai Baba, Yogananda, Ramakrishna, Vivekananda, Krishnamacharya já mais ligado à parte do Hatha Yoga mesmo, né? Ramana Maharishi, Iyengar, Shivananda, Yogendra, Patabi Joyce, alguns aqui mais ligados à prática, né? Outros mais ligados ao Vedanta, mais ligados à sabedoria. Mas é o yoga que a gente tem como moderno, os mestres que trouxeram o yoga para a gente. Então vamos lá, o Yoga Sutra de Patanjali, né? O yoga não é uma simples prática, é um estilo de vida para autoconhecimento e para felicidade. O professor, meu avô, ele muitas vezes era entrevistado, né, por algum jornal, na época revista, hoje em dia não tem, né, mas jornal e revista, naquela época era jornal e revista. E muitas vezes era uma repórter novinha assim, e o professor já com idade, 80, 90 anos, e a pergunta sempre que começava era: o senhor ainda faz yoga? E o professor, daquele jeito brincalhão dele, falou assim: não, eu faço yoga 24 horas por dia. A repórter geralmente não entendia nada de yoga, falou assim: mas como assim? O senhor faz asana 24 horas por dia? O senhor medita 24 horas por dia? Não, mas eu vivo o yoga 24 horas por dia. Em tudo que eu falo, em tudo que eu penso. Ele falava para ela assim: o bem que eu quero, que você seja feliz, que a sua reportagem seja bem feita, isso é yoga. É o bem que a gente dedica ao próximo. Então, por isso que eu brinquei. A gente não pratica yoga, a gente vive o yoga, né? 24 horas por dia, em todas as palavras. Só para a gente saber, o Yoga Sutra tem 196 sutras, isso também varia um pouco de cada livro, mas é o livro que eu mais estudo. Aí tem 4 capítulos, né? O Sadhya, o Samadhi Pada, define o que é o yoga. O Sadhana Pada é o caminho, mostra como, e começa a falar do Ashtanga, dos 8 membros, fala sobre os 5 primeiros, que o professor diz que é o yoga externo, esses 5 primeiros. E depois no 3 ele termina os 3 angas, que é o yoga interno, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E sobre os Siddhis também, é um capítulo, né, que todo mundo tem curiosidade, porque mostra ali os Siddhis. Você sabe qual é o mestre que tem todos os Siddhis? Olha a piadinha do professor. O Alcides. E o 4, o Kaivalyapada, que mostra a mente, a natureza, o desejo da liberação final, né? Pode passar, Betinho. Então vamos lá, o Yoga Sutra, os 3 primeiros sutras. Isso é uma coisa interessante, né? Num texto clássico assim, né, ligado ao yoga e também ligado aos Vedas, ao Vedanta, muitas vezes a conclusão do livro é apresentada logo no início.
ele diz para que aquele texto serve, como que é feito, logo no início. Né? Seria a conclusão, mas ele explica logo no início para a gente ter o gostinho e procurar nas escrituras. E o Yoga Sutra ele poderia ser resumido nesses 3 sutras. Se a gente entender, não precisa entender os 196, se você entender esses 3 aqui e viver, você não precisa mais nada. Né? Então, lá, como o Swami falou, né? O primeiro é interessante, né? Hatha Yoga no Shasanam. Me perdoa se estiver errado. Agora, então, o ensinamento do Yoga. Esse Hatha é muito interessante. Yoga, o Sutra, gente, Sutra, é uma frase com o mínimo de palavras possíveis. Ali só entra o que é muito importante. Não tem nenhuma palavra assim para criar um clima, para exagerar, para aumentar. Sutra é você escrever coisas muito importantes da maneira mais sintética possível. Por isso, às vezes, para a gente estudar o Yoga Sutra, a gente precisa de um professor que já saiba o Yoga Sutra, que viva o Yoga, para poder passar para a gente. Porque se a gente ler o pé da letra, muitas coisas a gente não vai entender, porque é muito sintético mesmo, né? Então, não tem nenhuma palavra no texto que seja dispensável. Então, Hatha, se a gente pensar, agora então, a gente fala, mas para que botar essa palavra agora então, né? Mas esse Hatha é muito importante, porque Hatha quer dizer assim, você está presente agora, nesse momento, agora que você já tem uma base para entender o que é o yoga, agora que você leva uma vida, um estilo de vida de yoga, que você pratica, que você já tem uma disciplina, agora você está pronto para começar a estudar o que é yoga. Então esse Hatha vem carregado disso. Você está pronto? Então vamos lá, agora eu vou te ensinar. Porque a gente tem que estar qualificado, né? Os alunos têm que estar qualificados para esse tipo de texto. E aí Patanjali coloca, agora, né? E a questão da gente estar presente no agora, né? Viver o momento presente. Essa é uma das nossas grandes dificuldades, né? A gente está sempre no futuro ou no passado. A gente nunca está no agora, agora. Então é muito importante. O ensinamento do yoga, ele vai explicar. E o segundo sutra, né, que é o mais conhecido de todos, Sai Baba falou ali no vídeo, Yoga Chitta Vitri Nirodha. Yoga é o controle ou a diminuição dos movimentos da mente. Isso que é yoga. Né? Botar o pé atrás da cabeça é asana. Faz parte de uma linha do yoga, mas o objetivo do yoga, para que o yoga serve, é para acalmar a mente, é para diminuir o fluxo de pensamento. Todo yoga é para isso. Qualquer tipo de yoga é feito para a gente acalmar os pensamentos. E por que é tão importante a gente acalmar os pensamentos? Né? Aí vem a explicação. Tadadrastuhu Swarupe Vastanam. Então, há permanência na natureza do sujeito. Satitananda. Então, quer dizer, se a gente para, diminui, controla os nossos pensamentos, a gente se estabelece na natureza do sujeito, na natureza do eu, que é a mesma do Atma, o cara a gente ontem falou, né, do Mahavakya, Aham, Brahma, Asmi, Tatuansi. Então, tu és aquele. Essa é a coisa mais bonita que a cultura, para mim, né, que a cultura védica ensina para a gente, é que você já é livre, você já é pleno, você já é o absoluto. Isso em nenhum outro lugar você vai ouvir, nenhuma outra cultura, nenhuma outra filosofia, nenhuma outra religião, nenhum outro lugar vai afirmar que o ser humano já é livre. Ah, Thiago, mas eu não estou me sentindo livre não, está cheio de conta para pagar, cheio de problema, mas aí é porque a gente se identifica com o que a gente não é. A gente vai falar um pouquinho dos kleshas, né? A gente se identifica com o corpo, a gente se identifica com os problemas, com o egoísmo, e aí a gente sai dessa natureza. Então, se a gente aprendesse, na verdade, esses dois, nosso problema estava resolvido. Acalmar a mente, ficar na natureza do sujeito, ficar no eu, acabou, não precisa mais yoga, não precisa mais nada, é iluminação. Você já está pronto, você já é o todo. Né? Quando a gente canta aí, né? Purnamada, Purnamidana, né? Do todo tira o todo, do pleno tira o pleno, o pleno fica, é isso, você já é o pleno. A gente tem muito essa cultura do evoluir, do aprender, do crescer. Na verdade, essa explicação é do tirar o que a gente não é.
né? O Vedanta fala do net, né? Eu não sou o corpo, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas identificações, eu não sou a minha doença, porque eu me identifico com a minha doença. Às vezes a pessoa chegava para o professor assim, Vitor, vê a hora aí, Vitor. Você tem um plaquinho? Beleza, senão não perco. Obrigado. Às vezes a pessoa chegava para o professor era muito brincalhão, né? E ele falava assim, professor, eu estou sofrendo muito. Meu filho, mas por quê? Não, porque eu tive uma grande desilusão. Aí o professor ria e falava assim, você está sofrendo porque você foi desiludido? Aí ele ia falar, então você gostava de ficar iludido. Né? Quem sofre com a desilusão é quem gosta da ilusão, né? E se é ilusão, a gente vai sofrer, ou hoje ou amanhã, né? O Yoga Sutra, eu não botei aqui não, mas tem uma passagem que diz assim, para o sábio, ele percebe que a vida já é sofrimento. Isso pode ser entendido de uma maneira pessimista, né? Ou o Buda, né, Carlos? Quando o Buda dá o primeiro sermão, tudo é sofrimento, mas depois ele diz como você sair do sofrimento, ele dá o caminho. O mundo, para o sábio, o mundo, né, a vida mundana, a vida não espiritual, ela é sofrimento. Se a gente não entender isso e buscar esse caminho do autoconhecimento e da espiritualidade, não tem jeito, vai sofrer. Então, esse é um alerta dos sábios. Ou você muda, você vira a sua vida para a busca espiritual, ou então não tem jeito de sair dali. Aí a pessoa falava, então, aí o professor brincava, né? Então você gostava de ser iludido, se você está sofrendo com a desilusão, né? E outras pessoas chegavam para o professor e falavam assim, não, professor, porque a minha diabetes, ou então falava assim, não, professor, porque a minha doença tal, né, a minha enxaqueca, aí o professor falava assim, a diabetes é sua? Você foi no cartório, você registrou? Tem certeza que ela é sua mesmo? Né? Porque a gente pode passar pela doença, a gente pode até ter um quadro de doença, mas a gente não é a doença, a gente não é o sofrimento. A gente tem que entender isso. O corpo pode estar debilitado e até mesmo, às vezes, irreversivelmente, mas a gente não é o corpo. Essa é a questão. E isso é difícil da gente colocar em prática, né? Que às vezes a gente está com uma dorzinha de dente, aquela fininha assim, né? Acaba com o nosso dia, né? Toda meditação, tudo. O professor também falava assim, vai meditar com dor de barriga. Alguém consegue meditar com dor de barriga? Não dá, né? Tem que levantar e ir no banheiro. Então, qualquer desconforto, a gente para tudo. Assim, a parede está branca ali, né? Toda branca, tem um pontinho ali. A gente olha para o pontinho e fala, nossa, que parede suja, né? A parede está limpa, branca, mas é uma coisinha que tira a gente vai certinho ali na reclamação. Quando a gente quer, eu falo isso muito para os alunos lá no Instituto também, se você acorda e quer reclamar, nossa, a lista é gigante. Tá calor, tá frio, o governo é isso, o outro governo é aquilo, porque meu vizinho briga, porque... Né, se eu quiser reclamar, eu vou ter uma lista grande. Tô sem dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Agora, se eu acordar e quiser agradecer, a lista é muito maior. A lista é muito maior. Abrir o olho, estou vivo, tem que agradecer. É mais um dia. Né? Poxa, conheci Sai Baba, né? As grandes graças, né? Conheci o Avatar, convivi com o Avatar, aprendo com o Avatar. Né? Isso é uma bênção que a gente não tem noção, né? A gente fala assim, né, às vezes, das bênçãos, mas a gente não para pensar nisso, né? Ter um avatar para conduzir as nossas vidas é uma bênção inimaginável, né? Então a gente só tem que agradecer, na verdade, a gente só tem que agradecer. Mas aí, o problema começa quando a gente não consegue diminuir os pensamentos, a famosa mente macaco, né? Que só não falava tanto, aquela mente que fica pulando, Quem tem a mente acelerada aqui? Levanta a mão. Quem não levantou, que está mentindo. Levanta a mão aí. Tamo junto, mais ou menos, né? Eu também. Mais para mais do que para menos. Depende do dia. É óbvio, nossa mente ela oscila. Mas estamos juntos. É nós. Né? Porque a mente, a mente é feita para pensar, gente. Ela é um instrumento de pensar. A gente tem que aprender a ir além da mente. A gente tem que aprender a controlar essa mente, porque ela foi feita para isso.
Essa história de parar a mente não tem como. A gente diminui o fluxo de pensamento, a gente controla esse pensamento, a gente direciona esse pensamento, mas parar completamente não tem como. Quando a gente diminui essa sensação de felicidade, de plenitude, de Ananda, né? Satitananda, verdade, consciência e bem-aventurança, que é a nossa natureza, você diminui os pensamentos e você sente. Por isso é muito comum, quem já fez Hatha Yoga aqui, né, Marco? O pessoal chega e fala assim, sai da aula, nossa, parece que eu estou levitando. O pessoal vai lá fazer aula comigo às vezes, aí vai embora, esquece o celular, esquece a bolsa, esquece tudo, tapetinho. No outro dia, juro, o cara esqueceu o sapato. Essa eu não tinha visto. Aí ele foi no elevador, aí ele voltou, caramba, esqueci meu sapato. Porque a gente acalma esse pensamento e a gente vai para um outro lugar. O yoga faz isso, né? A meditação, o relaxamento, o canto védico faz isso. O canto védico é isso. A gente entra num estado ali que é eu estava ali totalmente arrepiado, né? Lembrando da gente lá no ashram, né? Os Vedas cantando, enquanto isso toca a gente de uma maneira inexplicável. É a nossa natureza. Às vezes a gente acha cantar os Vedas distantes, né? Não é? Mas isso é do ser humano. Isso está no nosso DNA, não é uma coisa distante, não é da Índia, é do ser humano. Por isso o Swami insistia tanto, né, para a gente cantar e aprender, porque a gente vai para esse estado também de meditação. Olha lá, aqui. Então, rapidamente, isso não é muito importante aqui, mas a questão dos kleshas, né? Quando eu não consigo o estado, né, de permanecer no ser, no eu, né, no eu superior, eu me identifico. Por ignorância, avidya, eu me identifico com o ego, asmita. Os kleshas, um vai causando o outro. A avidya é o pior deles, é a ignorância. Mas qual ignorância? O professor também falava assim, não me importa não saber a tabela periódica. Não me importa não saber quem foi o 6º rei da França. Me importa não saber quem eu sou. Ignorância não é ignorância da física quântica ou do sânscrito ou da matemática avançada. A ignorância é você não saber quem você é. E nós não sabemos. A gente fica se identificando com o corpo, com a doença, com os problemas, geralmente com as coisas ruins. A gente se identifica mais. Né? Então, assim, a ignorância, não saber quem eu sou, é a grande pergunta, né, do Vedanta. Quem sou eu? Ramana Maharishi, um daqueles que a gente aparece ali, esse homem falava muito dele, né, de Arunachala. É só isso. Quem sou eu? Quem sou eu? A meditação de quem sou eu. E aí você vai descartando. Eu sou o corpo, eu sou a mente, eu sou os pensamentos. Você vai chegar nessa essência do eu maior. Né? Aí eu me identifico com o egoísmo, aí pronto, aí acabou tudo. Aí o professor falou lá naquela frase, ego-esclerose, né? O professor gostava dessas palavrinhas, ego-esclerose, normose. A ego-esclerose é o enrijecimento do ego. Eu me achar melhor do que os outros. Em São Paulo é o último bolacha do pacote, né? Não é? Aqui é o último biscoito. Só o último biscoito do pacote. Né? Então, assim, eu achar que eu sou mais importante que os outros. E isso é importante pra gente, tá, gente? Porque a gente entra no movimento sai, começa a cantar, meditar, fazer yoga e tal, vira vegetariano, aí começam os julgamentos, né? Porque eu faço yoga, fulano não faz. Porque eu sou vegetariano, fulano não é. E aí o professor chamava de ego espiritualizado. Isso é um perigo. É o ego dando uma voltinha na gente, é a racionalização. Ah não, eu sou devoto de Sai Baba há 20 anos. Ah, mas continua brigando com o vizinho? Continua dando propina para o guarda? Continua... Né? Qual é a verdade da gente? A gente tem que se transformar. A Swami não está dando esses ensinamentos para a gente botar no livro, que bonito e tal. É na prática do dia a dia, não é fácil. Mas é o de Krishna, né? Orar e vigiar sem cessar. É o tempo todo. A cada ação, isso é yoga ou isso me afasta? Não é um julgamento moral, é um julgamento de isso me leva para o caminho que eu quero chegar, para a meta, ou isso me afasta do caminho? Se me afasta, né, vairagya, desapego, eu naturalmente abro mão.
Então, aí do egoísmo, então, a ignorância gera o egoísmo gera apego e aversão. Eu amo isso, eu odeio aquilo. Eu só quero o que eu amo. Aí eu só vou querer viver de prazer. Mas a vida não é assim. Né? Eu adoro surfar, mas tem que trabalhar. Então, assim, tem dia que trabalhar não dá para surfar. Então, você tem que, não adianta, gente, senão a gente vai sofrer o tempo todo. Ah, não, só quero surfar, não dá para pagar a conta. Então, você tem que fazer o que você não gosta também. A vida é assim, faz parte. Né? Lábio do eixo. É aquela pessoa que fala assim, eu amo, sei lá, feijão, mas eu odeio brócolis. Você não precisa nem amar o feijão, nem odiar o brócolis. Eu gosto um pouquinho mais de feijão, eu não gosto tanto do brócolis. Porque senão a gente vai para os extremos, né? E aí a gente sofre também. Tudo que eu amo eu quero o tempo todo, quando eu não tenho eu sofro. Tudo que me incomoda eu não quero perto de mim, mas eu vou ter várias coisas que vão me incomodar. Aí eu sofro. E a Bíblia deixa que é o medo da morte, o apego exagerado à vida, que esse medo gera todos os medos. Qualquer medo que você possa imaginar tem a ver com o medo da morte. Ah, tem medo de barata. Não, é uma loucura, mas tem medo que a barata crie uma doença, que morda a gente, ou que a gente vai morrer de barata. Não existe morrer de barata. Eu tenho medo de avião. Não tenho medo de avião. Tem medo que o avião caia e a gente morra. Isso você tem medo. Tem medo de elevador. Não tem medo de elevador. Tem medo de ficar preso no elevador, perder o ar e morrer. Qualquer medo que se você for reduzir, é o medo da morte. Isso paralisa a gente. Né? Hoje em dia, então, a gente está vivendo uma epidemia de pânico, de síndrome do pânico, de ansiedade. Isso muitas vezes tem a ver com medo e vai paralisando a gente. No Rio de Janeiro, a gente vive numa sociedade violenta, infelizmente, muitas vezes, e a gente começa a deixar de fazer as coisas. Não vou de noite, não vou nesse bairro, não saio mais depois de tantas horas, a gente vai ficando preso. A gente vai ficando preso. Vamos lá, time. Eu vou acelerar um pouquinho, não vai dar tempo. Ashtanga Yoga, então, os 8 membros, né? Yamas, Niyamas, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Tá? São os 8, a gente vai falar um pouquinho rapidinho. Isso aqui, volta ali, mais um. Yamas e Niyamas, né? Eu, quando eu comecei a estudar mais yoga, assim, mais a fundo, quando eu vi os Yamas e Niyamas, eu falei, caramba, isso é tão distante, né? Às vezes. Mas, gente, isso aqui é o básico. Qualquer ser humano deveria viver nesses 10 aqui o tempo todo, sem se questionar. Mas a humanidade está tão difícil que a gente se afastou tanto disso que você olha para cá e fala assim, mas é um santo. Não é um santo, é um ser humano. O ser humano, para ser ser humano, os 5 valores são. Tem que ter ali yamas e niyamas. Não é uma questão de ser bom, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de ser ser humano. Então, vamos lá, não pratique o mal, não violência, né? Daí vem a questão do vegetarianismo ligado ao yoga também, não mentir, não roubar. Brahmacharya muitas vezes é traduzido como celibato, mas não é isso, né? É você focar a sua mente para Deus, o estudo. Muitas vezes são os estudantes, essa fase Brahmacharya são os estudantes. Então, assim, você não perverter também as relações, né, sexuais, ser uma pessoa correta, honesta. Não é o celibato total, não é isso. E a parigraha, não cobiçar, não aceitar propina. Isso parece que é hoje, né, que ele escreveu o Yoga Sutra. Tão atual, né? Não aceitar propina. Você fica imaginando o que um texto de 2.500 anos atrás já falava isso, porque o ser humano naquela época já estava aprontando. Né? E pratique o bem. Pratique o bem, pureza do corpo mesmo, né? Tomar banho, roupa bonitinha, casa arrumadinha. Isso tudo faz parte da vida do yogi, né? E a pureza mental, obviamente, no pensamento. Contentamento. Se eu já sou pleno, se eu já sou feliz, o que eu quero mais? O que eu preciso mais? Não preciso de mais nada. Essa coisa de que eu preciso disso para ser feliz é o que faz a gente sofrer. Se eu ficar rico, eu vou ser feliz. Nem me engana. Está cheio de rico aí com depressão, com problema. Isso é uma ilusão, gente. Se eu já sou pleno, eu não preciso de mais nada. Na verdade, eu preciso perceber que eu sou pleno. E aí é o contentamento. Tapas, disciplina, austeridade. A gente fala disciplina, né? O pessoal até já se arrepia. Mas é a disciplina amorosa. Eu faço o meu sadhana, eu faço a minha prática, porque aquilo me faz bem. E eu me sinto bem.
Né? Você acorda para meditar todo dia porque é importante. Não é porque alguém mandou, porque alguém vai te cobrar. É porque é o seu caminho de busca, de prática. Tá? Então, etapas, disciplina, austeridade, compromisso, né? Isso tudo. Swadhyaya é estudo das escrituras, os Vedas, Vedanta, Yoga Sutra, Bhagavad Gita, os textos clássicos, né? E o autoestudo. As minhas virtudes, os meus defeitos, como que eu mudo, meus sentimentos, os meus pensamentos, minhas emoções, como eu aprendo isso através do autoestudo. E essa, para mim, é a palavra mais bonita de toda a tradição, Ishvara Pranidhana, né? Entrega total e irrestrita a Deus. É o famoso entrega, confio, aceito e agradeço, né? Que não é do professor, todo mundo acha que é do professor, mas é da Philip Cristo. Entrega, confio, aceito e agradeço. O Yoga Sutra é um livro lindo, né? A gente já estudou algumas vezes, mas tem lá no 2.23, você faz isso tudo que eu estou falando para vocês, ou Ishvara Pranidhana. Se entrega com, por favor, Carlos. 1.23, obrigado. Se entrega totalmente a Deus. E aí? Já me lembrou do 23. Eu lembrei do 23. Que é do Saibá. Carlos que é assim, toda hora vê 23. Ishvara Pranidhana. E aí, rapidamente. Então, yamas e niyamas é a base, a conduta, né? Ali o professor dizia assim, se você faz os 5 primeiros, você não é um problema para a sociedade. Se você não mente, você não rouba. Se você faz os 5 segundos, você é bom para você mesmo. Né? Ou seja, um é para você ser melhor para a sociedade, o outro é para você evoluir, para você crescer, para você melhorar. Tá? Asanas, essa é a confusão. Né? No Yoga Sutra, pouquíssimo se fala de asanas. Se eu não me engano, são 3 sutras, Carlos, ou 4, que falam especificamente de asana, são 3 ou 4 sutras, no livro inteiro. São 196 sutras, um livro de yoga. Só fala de asana em 3 ou 4. E quando ele fala que é uma postura estável e confortável. Firme, estável e confortável. Asana também é assento, é esse banquinho de meditação, isso é um asana. É a posição que eu sento para meditar. E foi muito valorizado no Ocidente o asana do Hatha Yoga, né? As posturas, que, de novo, é muito importante para a nossa saúde física, mas não pode parar ali. Né? Você vê gente dando aula de yoga, aula um conversando com o outro, contando caso, ouvindo música, ouvindo... Né? Se você não está concentrado ali na postura, se você não está presente, não é um asana, é um alongamento. Vamos lá. Pranayama, que a gente vai falar bem rapidinho, e Pratyahara, Dharana e Dhyana. Então, Pranayama, controle do prana. Prana é energia, o professor vai falar aqui, é o que permeia tudo. Tá? Yama, controle. Como controlar, como ter mais energia. Isso, e como isso influencia na nossa mente, que é o mais importante. E Pratyahara desativa os sentidos. É a tartaruga, quando ela... Então, o Pratyahara é o exemplo da tartaruga, né? A tartaruga, quando ela está acuada, ela está com medo, ela entra para dentro do casco. As 2 patinhas da frente, as 2 de trás e a cabeça, né? Ela se esconde. A gente tem os 5 sentidos que estão levando a gente o tempo todo para fora, para o mundo, para o externo. Quando eu vou meditar e quando eu estou nesse caminho, eu preciso trazer esses 5 sentidos para dentro. Tá? O Swami vai ter uma fala ali, não sei se vai voltar, mas ele vai falar que Pranayama tem que vir sempre junto de Pratyahara. Sai Baba fala isso no discurso. Pranayama tem que estar sempre acompanhado de Pratyahara. Ou seja, você precisa fazer o pranayama, ao mesmo tempo você precisa trazer os seus sentidos para dentro. Tá? Pode falar. Acontece, na verdade, se a gente respira com ar, automaticamente. Automaticamente. E naturalmente, quando a gente vai meditar, o que a gente faz? A gente senta, para, fecha os olhos. Né? Ou seja, a gente tampou aqui, parou o taco. Né? Meditar é isso, é pratyahara, é você parar. Isso para muita gente já é difícil, né? Senta aí, fica 5 minutos parado. Tem que ficar parado. Se falar parado, pronto, a pessoa já começa a bater o pé, coçar o nariz, né? Por isso que a prática de meditação ela tem que ser gradativa.
5 minutos, 10 minutos, até mesmo para o corpo acompanhar. Voltou ali rapidinho. Então vai, Vitor, que a gente está... Deixa eu ver. Isso é só o professor falando que o prana é o elemento mais importante do yoga e ele é a base de tudo, né? A gente imagina que prana só é respiração, que vem pela respiração. Não. Prana é tudo. É o que eu vejo, é o que eu escuto, é o que eu falo, é o que eu como, principalmente. O alimento ele pode estar carregado de prana ou sem prana nenhum. O que tem mais prana, né? Uma salada bonita ou um saco de biscoito de salgadinho? Pelo amor de Deus, né? O saco de biscoito não tem prana nenhum, né? Não tem prana nenhum. Então, pode passar, só para a gente ir no prana... Tem mais um, Vitor? Não, aí é a prática. Volta naquele ali, rapidinho. Então, aqui é o que está no Yoga Sutra também, falando de pranayama, né? Através disso, do pranayama, aquilo que encobre capacidade de percepção desaparece. Ou seja, a nossa ignorância, através do pranayama, desaparece. Yoga Sutra, capítulo 2, 52. Então, assim, o pranayama traz esse estado de não ignorância. Muito importante isso, né? E daí vem a capacitação da mente na concentração. Ou seja, se você faz o pranayama direito, você entra em dharana, que é depois, né? Asana, pranayama, pratyahara, dharana. Aí você entra em concentração para chegar a dhyana e samadhi. E ali, como eu falei, né? Swami fala que pranayama tem que estar junto de pratyahara. A gente faz o pranayama e a gente tem que trazer os sentidos para dentro, tá? Pode passar, Vitor. Então vamos lá, vou fazer uma prática pequena assim por causa do tempo também, tá? Eu vou pedir para vocês fecharem um pouquinho os olhos. A gente vai adaptar um pouquinho esse sopro Rá, para a gente não precisar levantar, mas é importante, tá? Sentado mesmo, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai inspirar, trazendo energia, prana, felicidade para perto da gente. E quando soltar o Rá, a gente vai soltar para cima, a gente vai fazer assim, Rá, tá? Bem forte, mas não é um grito alto, é um grito do coração, assim, lá de dentro mesmo. Então, inspira, coisas boas, e solta. Rá! Vamos fazer 3 vezes. Inspiro, felicidade, paz, alegria. Solto preocupações. Rá! Mais uma vez, inspiro. E solta. Aí fecha os olhos, respira um pouquinho. É uma maneira da gente acalmar, de trazer a mente para aqui agora. De olhos fechados ainda, a gente vai fazer a respiração completa. Então a gente vai colocar a mão assim na barriga, na frente. Lá embaixo mesmo, lá no abdômen. Isso. Quando eu inspirar, eu vou inspirar pelo nariz e o abdômen vai um pouquinho para fora, bem pouco. Quando eu soltar, o abdômen volta à posição natural. Volta à posição natural. De novo, inspira devagar pelo nariz. A respiração boa é sempre pelo nariz, gente. A menos que tenha alguma obstrução. E solta. Essa respiração abdominal, ela é boa para acalmar. A respiração básica. A gente não faz isso porque a gente não movimenta o diafragma, que é um músculo que tem aqui, e ele está meio preso. Mas a nossa respiração normal, 24 horas por dia, devia começar aqui, tá? Os bebezinhos, eles respiram na barriga. Se você olhar um bebezinho dormindo, a barriguinha dele vai para cima e para baixo o tempo todo. Agora vamos colocar as mãos já um pouquinho mais altas, assim, embaixo do peito, assim, na costela mesmo, aqui embaixo, assim, para sentir a costela. Eu vou inspirar, a barriga vai um pouquinho para fora, as costelas vão se abrindo. Essa respiração média. De novo, barriga um pouquinho para fora, as costelas se abrem. Solta, as costelas voltam. A gente tem que sentir a costela mexer, tá? Porque a costela que traz o pulmão. Quando a costela levanta, o pulmão vem junto também. Isso. E a terceira aqui em cima, ó, já perto do peito, até quase no pescoço, peitoral. Eu inspiro, barriga para fora, as costelas se abrem, o peitoral todo levanta. E solta. Agora coloca as mãos na perna e faz mais 2 vezes, bem devagar e completo. Inspira, abdômen, costelas, peito. Solta devagar.
Mais uma vez. Tá bom, devagarinho vamos voltando. Então, gente, essa respiração profunda, completa do Hatha Yoga, né, é uma reeducação respiratória. A gente respira muito aqui em cima, muito curto. E isso gera mais ansiedade. E aí a gente respira mal e gera mais ansiedade. Fica um ciclo sem parar. Se a gente faz a respiração profunda, a gente para esse ciclo. Então, isso é um verdadeiro calmante natural, que a gente pode fazer quantas vezes quiser em casa. E, na verdade, fazer sempre. A gente tem que transformar a nossa respiração nessa respiração completa e profunda, 24 horas por dia. Isso ajuda muito com a questão de ansiedade, de estresse, né? Se a gente treina isso e faz em outros momentos do dia, é um verdadeiro tesouro essa respiração. Tá? E a última que eu queria explicar também, um minutinho, dá tempo? Pode? É um minuto. Tá? Só para vocês saberem. Já é prática, tá? Não vou discutir no horário. Tá rapidinho. Tá bom. Só mais um. Tem um pranayama que é um pranayama clássico assim, do Hatha Yoga, né? Que a gente chama lá no Instituto de Sukha por vaca, mas também é conhecido como Anuloma Viloma, que é a respiração polarizada. Tá? A Swami fala dela também em alguns discursos. Inclusive ele dá de... Oi? No Sadhana. E ele fala do tempo, de retenção. Limpa os nadis. Limpa todos os nadis. Só que são não sei quantas mil gotas por dia. Os 3 meses. Mas limpa. Só não fala isso. Se a gente fizer, purifica todo o corpo. Limpa todos os nadis e os chakras. Então, é uma respiração que a gente... Hatha Yoga são os 2 polos, né? Sol, lua, masculino e feminino, força e suavidade. A gente precisa, segundo essa tradição, de um equilíbrio do masculino e do feminino. Então, polarizado é a gente equilibrar esses polos que a gente tem. Então, eu vou ensinar rapidinho. A gente vai abrir a mão assim, vai colocar esses 2 dedos na palma da mão. 2 primeiros dedos aqui, ó, na palma da mão. E aqui eu vou tentar aproximar o anelado mindinho, formando tipo um alcezinho assim, sabe? Tipo um alcezinho assim, tá? Você não deve ter problema, depois a gente faz, né? A gente vai colocar, olha só, isso é importante, a gente vai colocar a pontinha do dedo aqui, a almofadinha do dedo, aqui tem um ossinho, né? Embaixo do ossinho, eu só vou encostar, eu não preciso torcer o nariz, eu só vou encostar aqui que o ar não passa. Então tampei a direita, vou inspirar pela esquerda, vamos lá. Coloca embaixo do ossinho e inspira pela esquerda. Fecha as duas, faça o grampeador aqui, ó, embaixo do ossinho. Fecha as duas. Com o polegar, fecha as duas com o polegar. Aí solta o polegar, solto pela direita. Inspirei pela direita. Fecho as duas, solto esquerda. Inspirei esquerda. Fecho as duas, solto direita. Isso, fecha os olhos e faz mais um pouquinho, suave. Inspira por uma. Chama Purvaka, a inspiração. Retenho as duas, Kumbhaka, e solto pela outra, Rechaka. Isso, tá bom. Pode abaixar a mão, fecha os olhos um pouquinho, respira. Vocês percebem um pouquinho como a mente ela vai se concentrando, ela vai acalmando? Porque a gente deu um exercício para ela. A gente disse para ela, você tem que respirar assim. Hoje a gente não fez tempo, mas a gente pode botar um tempo. Inspira num tempo, retém o dobro, solta o dobro. Existe um tempo, uma métrica, né, que a gente pode fazer esse pranayama. Mas fazendo no conforto, inspiro, seguro, solto, já é ótimo. Isso é muito importante, né, para acalmar e preparar para a meditação. O pranayama, uma das grandes importâncias do pranayama é preparar a mente para meditar, para o autoconhecimento. Tá? Então, e os yogis perceberam que a nossa mente, os nossos pensamentos estão ligados diretamente à respiração. Quando a gente tem uma respiração agitada, descontrolada, curta, isso influencia a mente o tempo todo. Mas o contrário também é verdade. Se eu melhoro
a minha respiração, eu melhoro a minha mente. E, para encerrar, o professor diz no livro dele que assim os yogis, eles acessam um reino secreto, porque a respiração, ela pode ser voluntária ou involuntária, né? A gente pode coordenar, como a gente fez, mas a gente respira sem perceber, senão a gente morria, né? Se tivesse que lembrar de respirar para viver, está todo mundo morto. Então ela vai involuntária, mas eu posso controlar. E aí os yogis, por isso tem aquelas histórias, né, famosas dos yogis que são enterrados, que param o coração, que tem os Alcides, né? É porque eles, através de uma coisa que é controlada e incontrolada, eles aprendem a controlar todo o corpo. Batimento cardíaco, o que você imaginar. Porque eles acessam esse reino que pra gente é desconhecido. Mas que pode ser, né? A gente fala tanto que a gente só usa 10% da nossa mente, do nosso cérebro, né? O que são os outros 90%? Os cientistas falam isso. A gente só usa 10% da nossa inteligência. 90% não se sabe o que é. Então pode estar nesse... Então, pranayama, gente, é vida. Pranayama é energia. Se a gente aprende e faz todo dia, a gente começa o dia com mais energia, a gente começa o dia mais concentrado. Tá? Só a última, só para... Pronto. Então, gente, eu queria agradecer muito. Essa é uma frase do professor que também me inspira muito, né? Faça yoga para ser melhor para os outros, nunca melhor que os outros. Tá? Vamos sair. Obrigado.